obrigado por estarem aqui um sábado de manhã, a esta hora. Nota-se que vocês não foram à festa ontem. E acabo-me a mim apresentar aqui a sessão sobre governação clínica e de saúde. Para isso eu tenho comigo aqui à minha direita a enfermeira Dulce Pinto, que é a diretora executiva do ASSOS Porto Oriental, que eu, exatamente. Aqui à minha esquerda o Dr. Ricardo Mexia, que é presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, disse bem, e o Dr. Vítor Ramos, que é médico de família na USF São João do Estoril. Certo? Portanto, eu começaria por pedir ao Dr. Vítor Ramos que nos desse uma noção daquilo que é a governação clínica de saúde, através de uma apresentação que ele nos vai fazer agora. Bom, a ideia, o que é? Se calhar podemos dar 10, 20 definições, talvez aqui propor-vos um modo de ver. Enfim, haverá outros modos de ver. A minha apresentação introdutória organiza-se em 5 tópicos. O primeiro, enfim, claramente uma metáfora, o modo de ver. Os ingredientes, tendo em conta a primeira metáfora. A questão do ciclo e passos da governação, que isto é universal. São os passos do planeamento, da gestão de projetos, enfim. Há aqui uma perspectiva multiusos. As componentes e depois a perspectiva, enfim, do tema da sessão, de que isto deve ser feito em equipa. Em relação, enfim, ao modo de ver, isto pode ser visto mais metáforas poderíamos imaginar. Talvez mais simples, digamos, e mais próxima do nosso dia-a-dia é a metáfora da viagem. Pilotar a nave para chegar ao destino desejado em segurança e com economia de meios. Eu insisto muito nesta questão deste processo de movimento, porque muitas vezes associa-se a governação clínica, e se bem que haja alguma razão nisso, a uma lista de atividades, ou até de instrumentos. São as auditorias, é a satisfação, são instrumentos, e são importantes, naturalmente, sem eles não é possível. Mas a lógica é que deve estar subjacente a tudo isto. Caso contrário, pronto, estamos a brincar com instrumentos, mas não sem a noção da finalidade. Aliás, a palavra governar tem a origem no grego, que é gobernar, ou enfim, não sei grego, mas é pilotar. Depois, no latim, é que deu gobernar. Mas então o próprio conceito de pilotar, pilotagem, um navio, enfim, e portanto, acho que é muito, muito rica nesta perspectiva. E depois, enfim, em segurança, naturalmente, e enfim, com economia de meios. Há uma outra perspectiva, e esta interessa-nos para as equipas, pequenas sobretudo, mas pode servir para um conjunto de equipas, que é o ganhar o sentido, ter claramente o sentido do que se anda a fazer. Para que é que eu ando a fazer isto? Enfim, e isto porque parece que o homem é um ser ávido da finalidade. Não sei se outros seres vivos têm esta consciência, mas o homem tem. E por isso, enfim, precisa de ter sempre algo transcendente. Né? Talvez daí a origem das religiões, algo, para que é que eu estou aqui, é um pouco de onde venho, onde estou, para onde vou. E a governação clínica é isso. Pilotar para algum ponto. E esses pontos têm que ser claros para todos. E isto até pode aplicar-se a uma atividade apenas, não tanto à vida de toda a equipa. Ou até um ato ou um gesto. Para que é que eu faço isto? Será que isto faz sentido, estar a fazer isto? Bom, para fazermos isto é o óbvio, não vale a pena. Em primeiro lugar,
precisamos das pessoas, as pessoas, quer os profissionais, quer os utilizadores, os cidadãos, todos nós, e um sistema de pilotagem, porque se isto é pilotar, se governar é pilotar, temos que ter um sistema. E o sistema provavelmente pode não ser só um piloto, pode ser um conjunto, uma equipa de pilotos, e o ideal é que todos sejam pilotos e haja um piloto coordenador de todos os pilotos. Depois, sendo uma viagem, é claramente necessário saber e conhecer os pontos de partida, os problemas e as necessidades. E aqui há uma técnica, não é? E aqui é que entram as tecnologias, enfim, softs, de estabelecer e de ter... Mas não precisamos de diagnósticos de situação de 300 páginas. Podemos começar com 3 páginas, com uma primeira abordagem e vamos avançando. Porque há muita ideia que isto primeiro tem que fazer durante 10 anos um diagnóstico de situação. E claro, e não saímos dos diagnósticos de situação, porque como já está desvisualizado é preciso voltar a fazer o diagnóstico de situação. O outro ponto, claro, é chegada. Enfim, isto é um pouco partidas e chegadas, não é? Estamos a falar de viagens. As chegadas são os objetivos, as metas, e todos devem saber. As pessoas do navio, que vão dentro do navio, seguramente todas, quer a tripulação, quer os passageiros, que aquele navio se dirige ao Rio de Janeiro. E isso também deveria acontecer nas nossas equipas, todos saberem quais são os objetivos da equipa para o ano. Caso contrário, é um pouco nonsense. O outro ponto é porque caminhos escolhemos. Não é? Se vamos daqui para o Rio de Janeiro, podemos ir para o leste ou para o oeste, chegamos lá. Enfim, se vamos de barco ou de avião, enfim, estratégias em termos de... se fazemos por etapas ou abastecemos o barco com mantimentos e não se para. Pronto, são estas. E depois as coisas mais técnicas, mais práticas, enfim, se usamos o astrolábio, todos estes dispositivos, se usamos o satélite, enfim, todos os métodos, técnicas. Claro, isto depois traduz, de facto, numa tecnologia que é preciso dominar. Não basta ter o enquadramento conceptual, todos entendermos, mas depois não sabermos definir, qualificar um resultado, a detecção e identificação dos vários tipos de necessidades, não saber fazer auditorias no sentido e colá-las à monitorização, por exemplo. Enfim, estas questões já são mais tecnológicas, isto é preciso, de facto, uma dedicação. Dois ingredientes, não é? que são muito parentes próximos, muito primos direitos, mas são coisas distintas, que é a monitorização e a avaliação. A monitorização é crucial para uma boa navegação, porque se não se vir passo a passo, se estamos aí no rumo certo, quando formos avaliar, pensávamos que íamos para o Rio de Janeiro e acabámos na África do Sul, por exemplo. Pode acontecer, não é? Nesse momento, aí é tarde, estamos na África do Sul, ou estamos no meio do Pacífico. É claro, para tudo isto é importante os sistemas de informação, não vou dizer estas coisas lá para ali, e haver registros do que se faz. Bem, os ingredientes transformados num ciclo, e este é o ciclo de tudo. Não é? É sempre a mesma coisa, o ciclo de gestão de um projeto, etc. Portanto, isto aqui serve, é universal. Simplesmente necessitamos desta disciplina metodológica, ou mental, o que quiserem, do modo de fazer. Em cima temos as chegadas e as partidas, qual é o aeroporto, não é? Portanto, nas partidas, problemas e necessidades, definir objetivos para onde queremos ir, escolher as estratégias, são as questões mais largas, não é? Se a estratégia é uma estratégia de desenvolvimento da comunidade ou centrada nos profissionais, são dois tipos, podemos fazer, são as grandes escolhas. Como é que fazemos isto? Fazemos isto sozinhos ou se vamos reunir uma rede de parceiros? Se vamos usar uma estratégia de empoderamento, de capacitação ou paternalista, são escolhas, podemos usar, de resto usam-se. Não é? Portanto, às vezes elas usam-se, mas não são tornadas conscientes. Não é? São acionadas estratégias um pouco automaticamente, mas elas são.
vêm da cultura, da tradição, mas não deixam de ser escolhas que terão sido feitas no passado. E fazemos porque sempre se fez. Desta maneira, temos esta orientação. Mobilizar recursos e meios, obviamente, e aqui também é um trabalho árduo, uma habilidade, diplomacia, disciplina, firmeza, enfim. Depois, claro, é executar, acompanhar a execução e depois, enfim, fazer as correções para que cheguemos ao porto, a cada um dos portos de destino e depois avaliar os resultados. Bom, estou quase a terminar. Só dar-vos, enfim, isto já começa a ser histórico, mas é uma história bonita que ocorreu, foi promovida pela Associação dos Médicos de Família, a associação, neste caso, ainda se chamava de Medicina de Médicos de Clínica Geral, agora chama-se de Medicina Geral e Familiar, muito no início da reforma, era importante, e sobretudo porque estava ao início dos agrupamentos de centros de saúde e dos conselhos clínicos e de saúde e da definição da governação clínica, que depois se foi ampliada e bem para o conceito de que a governação clínica, no fundo, a pilotagem do que se faz na clínica, o sentido que isso tem é para produzir resultados de saúde e, por isso, ampliou-se a definição mesmo no decreto-lei. Foi uma das 6 correções que já foram feitas ao decreto-lei dos agrupamentos de centros de saúde, governação clínica de saúde. E foi num workshop muito quente e caótico até, e aqui há uma homenagem ao Dr. José Luís Pescaia, que está entre nós, que foi ele que pôs um pouco de ordem e pôs, enfim, e disse assim, alto e para o baile, vamos lá organizar esta coisa toda. E pronto, isto levou uma série de voltas, mas resultou um octógono interessante. E vou-vos fazer uma visita guiada e aqui termino, no octógono. Reparem que há aqui 8 facetas, 8 lados, não é? Mas o eixo organizador deste octógono, isto deu um bocado de trabalho a pôr as coisas nas suas posições, não é? Porque aquilo que nós tínhamos era uma listagem imensa de todas as atividades e instrumentos da governação clínica, que são aquelas que estão ali, lá dentro, não é? Aqueles conjuntos que são 30 e tal. E, portanto, também podemos, governação clínica é a lista dos 30 e tal. Pronto, ok. Mas a coisa não tem sentido. Não é? É uma listagem, assim, avulsa, grotesca, tosca. E seguramente todos podemos dominar cada um daqueles 30 e tal, mas não vai surgir governação clínica. Não é? É preciso dar-lhe uma forma diferente. Então, a organização está da seguinte maneira. É como se fosse para anortear o dispositivo, estão os resultados e ganhos em saúde. O nosso norte, o nosso objetivo, a finalidade, o que nos motiva, o que nos faz correr, o que nos faz andar. Caso contrário, se não tivermos norte, andamos à deriva. E é das coisas que mais desmotiva, e é também um dos fatores de burnout, e de desinteresse, e de pouca saúde, fazemos as coisas porque sim. Todos os dias é mesmo. Mas para quê? Opa, porque é a minha profissão, tem que ser feito, temos que fazer. Pronto, acabou. Norte. Sul. No fundo é o eixo norte-sul, para os que são de Lisboa. Norte-sul. É prestar as contas. E é isto que é a coluna vertebral da governação clínica e saúde. Ou funcionar para resultados, prestar contas. Depois vem, e isto em termos, enfim, nos anglo-saxónicos, são os purposes. Depois do lado direito temos o segundo P. People. Pessoas. Em primeiro lugar, as pessoas para quem isto faz sentido. Os cidadãos, os utentes, as comunidades. E depois há uma série ali de atividades também técnicas, instrumentos, avaliação de necessidades, o cuidado com a equidade, a avaliação, a satisfação dos clientes, técnicas de instrumentos de avaliação, a questão da participação e da responsabilização também. Depois, as pessoas, os profissionais também são pessoas, é outra área. Não é? Planeamento e formação, desenvolvimento social contínuo, a questão do team building, tudo isto e há técnicas, e há métodos, conhecimentos, satisfação, prevenção do burnout. Depois, a parte, digamos assim, que é como é que as pessoas crescem,
como é que as pessoas se envolvem e produzem conhecimento entre si e é investigação, ação, inovação e desenvolvimento. Do outro lado, são as coisas com menos rosto. Não é? Com menos aqui é uma parte mais emocional, afetiva, volitiva. Do outro lado, é aquela parte um pouco mais fria, mas também necessária, que são os processos. Começa com as NOCs, a prescrição, as técnicas de prescrição racional, os indicadores, a monitoria, aquelas coisas que a gente tende a não gostar muito pela frieza, não é? Das coisas. A questão de projetos, da questão das não conformidades, auditorias clínicas, por aí adiante. Depois, a questão dos processos, digamos, mais processos fundamentais para satisfazer as pessoas e as necessidades, a acessibilidade, a continuidade, e tudo isto tem formas de medir, formas de gerir, etc. E depois, finalmente, enfim, a parte da gestão do risco clínico e do risco em geral, mas como estamos a falar de governação clínica e de saúde, do risco clínico. E é o conjunto ordenado e pilotado, é todo este conjunto, e que cada uma daquelas 30 e tal daria para fazer um encontro ou um congresso, que constitui, no meu modo de ver, e que partilho convosco, e estou aberto a outros modos de ver, isso é bom, temos muitos modos de ver, a governação clínica e de saúde. E obrigado. Vítor. Muito obrigado pela sua exposição clara. Eu fico contente quando diz que poderia encontrar mais que uma definição sobre governação clínica, porque quando me convidaram para moderar este debate, eu fiquei em pânico porque eu não sabia o que era isto. E realmente notei que este conceito é um conceito realmente difícil de interiorizar para os profissionais, difícil de definir. Eu iniciei este debate no fórum da OSFN para tentar perceber um bocadinho qual eram as expectativas das pessoas em relação a isto. E, curiosamente, quando eu perguntava o que é a governação clínica de saúde, a ideia da viagem, de levar a equipa a um porto, estava lá. Estava lá. E isso é muito bom. Mas depois, quando eu perguntava, deem-me exemplos de governação clínica, eu não tive nada. Não vi nenhum. Ou seja, parece que as OSFs não faziam. Aliás, no quadro lá fora há um papel sobre governação clínica a pedir alguns contributos, alguns exemplos, ele está em branco. Mas todas as OSFs fazem o PAI por ano, que é um processo de governação clínica, no fundo. Não é? Portanto, todos nós fazemos isto. Se calhar não sabemos. Quando, nestes últimos dias da academia, um dos cursos que funcionou foi a governação clínica de saúde. E realmente foi um CAF que foi muito concorrido e isso nota-se, isso foi bom porque nota-se realmente a preocupação dos profissionais por esta área. E notava-se alguma dificuldade também realmente em exprimir o que era a governação clínica, que tipo de processo é que tinha. Mas quando se punham as equipas, os profissionais em equipa, a discutir as suas práticas, via-se que realmente, em muitas áreas, já se faz muita coisa. E muito boa governação clínica. O que não está é devidamente sistematizado e documentado. E, acima de tudo, não é partilhado. Ou muito pouco partilhado. E isso é que nos deixa um bocado perplexos e com alguma dificuldade. Porque nós não estamos sozinhos. Quer dizer, há sempre alguém que sabe aquilo que a gente precisa e é fácil de recorrer. Nesse sentido, nós convidamos o Dr. Joaquim Neves, que é médico de família da USF Pro Saúde, em Vila Verde, e que nos vai apresentar um exemplo de boas práticas na área de governação clínica da sua USF. Dr. Joaquim Neves, por favor. Muito bom dia a todos. Gostava de agradecer ao Dr. Mário Rui as palavras que deu. Pronto, eu hoje, tal como o Dr. Mário Rui disse, vim aqui apresentar um trabalho intitulado Microminúria e Macroeconomia. Foi realizado por um grupo de profissionais da USF Pro Saúde, que fica em Vila Verde. Pronto, antes de mais, tenho a dizer que não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, nem eu, nem nenhum dos autores deste trabalho. Passando então à parte da introdução. Em 2014 foi gasto cerca de 9% do PIB na área da saúde. E visto, uma vez que os recursos não são ilimitados, todas as poupanças que possam ser feitas nesta área podem depois ser alocadas a outras áreas, tanto em saúde como em outras áreas mesmo. Portanto, então, tivemos como objetivo avaliar os gastos da USF Pro Saúde entre os anos 2010 e 2015, com a prescrição de microalminúria e com a realização desse mesmo teste
na USF através de uma tira reagente. Para isso, realizamos um estudo observacional retrospectivo, em março de 2016, onde avaliámos os gastos com a prescrição de microalminúria ou a realização desse mesmo teste através de uma tira reagente. Para isso, fomos buscar os dados à base de dados do MIMUF e dos registros de entrada de tiras reagentes de albumina na urina na USF. Então, passado aos resultados, neste gráfico, ali as cores são um bocadinho mais difíceis de ver, eu apresento o valor total gasto na USF. A linha verde é o total de gastos que a nossa USF teve, desde o ano 2010 até 2015, e a vermelho a realização do teste com tira reagente e a azul com o pedido da microalminúria. Vemos que o gasto foi máximo ali em 2012 e em 2013, o ano em que começámos a fazer este teste na USF, os gastos caíram abruptamente, de perto dos 12 mil euros anuais para pouco mais de 2 mil euros anuais. E este gasto manteve-se ali entre os 2 mil e os 3 mil euros até agora. Pronto, este é o ano passado com de 2.800 euros, mais ou menos, anuais. Mas será que esta redução de custos foi feita só à custa de uma diminuição dos pedidos? Pronto, este gráfico aqui mostra-nos que não é bem assim. Aqui mostra o número de exames realizados na USF e vemos que quase que de 2010 até 2015 isto é uma curva crescente. Tirando ali o ano de 2013 em que há uma quebra, podemos tentar explicar esta quebra com dois aspectos. Primeiro, porque alguns dos exames realizados em 2013 já tinham sido pedidos no ano anterior, que eram exames para mostrar na consulta a seguir, já em 2013. Outro ponto que pode explicar isto é que em 2013 houve ali uma pequena falha no fornecimento das tiras ao USF. Mas pronto, se virmos bem, se compararmos o ano de 2012 com agora 2014 ou 2015, nestes dois últimos anos há um maior número de exames realizados. Pronto, mas isto também tem pontos positivos como pontos negativos. Com pontos positivos a destacar que todos os utentes são controlados na USF, o que evita que os utentes se esqueçam de realizar os exames, que se esqueçam de nos trazer os exames, para nós os vermos. Mas isto tudo com um menor custo. Como pontos negativos, temos mais trabalho na realização, porque é mais uma coisa a realizar durante a consulta, e, por vezes, o existir uma ruptura no fornecimento das tiras reagentes. Concluindo, foi conseguida uma redução de 76% entre os anos 2012 e 2015, o que equivale a 8.800 euros, mais ou menos. Se pensarmos que a nossa USF é uma USF pequena, com cerca de 7 mil utentes, mais ou menos, isto dá uma poupança em gastos de 1 euro e qualquer coisa por utente. O que quer dizer que, com menos dinheiro, podemos prestar pelo menos os mesmos cuidados, porque até o número de exames realizados até aumentaram. Outra conclusão que, digamos, que eu não coloco aqui, porque não pode ser tirada diretamente a partir do estudo, mas que eu acho que também é importante referir, é que isto foi uma ideia dos profissionais da USF para reduzirmos os custos, sem reduzir a qualidade dos cuidados prestados. Como foi uma ideia dos profissionais da USF, todos discutiram em conjunto, isto teve tudo para correr bem, que eu acho que correu bem. Se calhar se fosse uma ordem imposta de cima para baixo, se calhar podia não ter corrido tão bem, mas também não temos como saber isso, não é? Mas eu acho que se fosse assim, não teria corrido tão bem. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos aqui. Não sei se na plateia tem alguma questão a pôr, porque eu acho que este trabalho é excelente na área da eficiência e da prestação de contas, que o Dr. Vítor Ramos estava a falar.
E eu só faço um exercício mental, para contas de cabeça é muito difícil, não consigo fazer, mas imagino este valor de poupança multiplicado pelo número das OSFs que temos em Portugal. E fica claro aqui que quem gera o orçamento do Ministério da Saúde nesta área somos nós. Ok? E é necessário que os nossos superiores saibam que quem faz esta gestão no terreno somos nós e não precisamos de apoio deles. Nós conseguimos fazer isso. Os profissionais conseguem gerir melhor as suas práticas. E isto, se for replicado por todas as OSFs, vamos ter mais ganhos. E vamos provar que a eficiência as OSFs trazem mais eficiência e trazem mais ganhos. Ganhos em termos de economia e ganhos para o utente também. Obrigado. Eu aqui até, se me deixasse até dizer mais um bocadinho ainda. Se pensarmos não só no universo do OSFs e dos utentes que têm OSFs, se pensarmos pela população toda portuguesa, claro. 10 milhões de pessoas, 1 euro e pouco, 1 euro e para aí 5 cêntimos por utente, dava 10 milhões e não sei quantos mil euros claro. de poupança anuais. É pouco no PIB português, mas é um bocadinho e Exato. Estamos a ajudar. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Sousa Pinto, OSF Canelas, do Aceso Espinho Gaia, que está em modelo B. Embora não tenha diretamente com o tema, mas tenho com o colega fez, é evidente que isto é o apoio da enfermagem é necessário e é preciso que eles também estejam. Pronto, isso nem é de discutir, porque no fundo é feito na altura, o médico tem que não se esquecer de registrar. Que agora, uma sugestão que eu fazia, até que ponto podíamos fazer ao acerto, repare, para o adequado obriga a ser de uma determinada maneira, anual, parece, ou estou em eu, e para as específicas, ou ao contrário, em 24 meses, ou seja, poderia ser, em termos de BI, atualizar a situação. Porque num sítio estamos a cumprir o indicador e no outro não estamos. Não exige que seja há 2 anos, outro exige que seja 1 ano. Portanto, era a minha só sugestão nesse aspecto, e que é o que eu já faço realmente aqui Canelas, embora os colegas esquecem-se de fazer, e se todos fizessem, há o problema da rotura, que já faço há muito tempo, até porque a maior parte das vezes pedimos ao utente e o utente andar a fazer 24 horas e tal, andar com o garrafão, complica-lhe um bocado e alguns depois não cumprem. Bom dia, Jaime Correia de Sousa, USF Horizonte Matosinhos. Eu achei interessante a intervenção e o trabalho efetuado, mas gostava de introduzir aqui um cálculo que não está ali incorporado e que deve ser incorporado antes de fazermos contas que diga que a transferência de uma tecnologia do exterior para o interior da USF tem vantagens, que é o custo manpower, portanto o custo de trabalho-hora que foi gasto nesta nova tarefa e que não é desprezível. E se não for considerado nesta tarefa como hábito, para outras tarefas pode parecer que a transferência de tecnologia do exterior ou do hospital ou do exterior para a USF que não tem custos e pode criar um hábito de transferência que não é muito positivo, porque parece que o nosso trabalho que não tem custos, e tem. Portanto, o trabalho do profissional que executou tem um preço que tem que ser calculado, incorporado nestas contas, provavelmente até continuaria a ser lucrativo, mas tem que ser calculado. Okay? Porque para outras tarefas semelhantes que sejam transferidas, se não for feito esse cálculo, pode ser um número arriscado. Muito obrigado. Eu da expressão repto aliado a este processo, que para vocês pensarem, na área de diabetes, por exemplo, nós gastamos cerca de 200 e tal milhões de euros em antidiabéticos orais e em insulinas, e gastamos cerca de 55 milhões em tiras de diagnóstico. Ou seja, 1/4 é para tiras de diagnóstico. Se calhar devíamos questionarmos se a nossa prática está adequada. E isto é muito importante. Eu queria agora passar aqui à doutora Dulce Pinto, no ATS, e queria lhe perguntar que processos de governação clínica tem o ATS e de que forma é que eles se articulam e alinham com os processos de governação clínica das USFs. Muito bom dia a todos e, antes de mais, tenho que agradecer a oportunidade que me dão de partilhar convosco algumas inquietações
e de estar neste espaço que é, para mim, um espaço de referência enquanto espaço de partilha de conhecimento e de aprendizagem que já nos habituou, de facto, a ser um espaço muito produtivo e onde, de facto, até se gera conhecimento novo e se partilha. E digo isto porque isto é governação clínica também, na minha opinião. De facto, eu estive a ouvir atentamente as intervenções dos meus ilustres colegas de mesa e o primeiro aspecto que foi focado aqui pelo Dr. Vítor Ramos é que há muita dificuldade em definir este conceito. A literatura também espelha isso e desde meados dos anos 2000, 2004, 2005, que as pessoas que se dedicam à investigação destas áreas, porque há necessidade intrínseca de perceber o que é que está aqui, o que é isto, como é que se faz e que resultados é que se obtém com isto. Várias pessoas referem, vários autores referem que, de facto, a verdadeira essência da governação clínica ainda não fomos capazes de a captar. As organizações vão tentando aproximar-se, aquelas que se preocupam com isto, e admito que todas se preocupem, porque se há coisa que é clara para toda a gente é que esta estratégia, esta forma de abordagem baseada num sistema de governação clínica está demonstrado que contribui fortemente para alcançar ganhos em saúde na medida em que nos oferece a possibilidade de seguir o tal caminho que o Dr. Vítor Ramos também apontava, como sendo o caminho da qualidade e da segurança. Aqui estas duas vertentes que são fundamentais e que são transversais nas diversíssimas definições de governação clínica. Prestação de cuidados de saúde seguros e de qualidade. Nesta procura, nós temos, o conceito é novo, como toda a gente saberá, e as organizações vão tentando aproximar-se em cada momento àquilo que entendem que são as vertentes mais importantes do conceito. Respondendo em concreto à sua pergunta, na minha organização, esta aproximação, porque não estando ainda muito claro o que é e como se faz a governação clínica, não temos feito mais do que aproximações, muito provavelmente. E esta aproximação na minha organização faz-se, antes de mais, através de uma estratégia de gestão de conhecimento. O que é isto? É congregar uma série de processos e de instrumentos que a cada momento nos permitam retirar do enorme manancial de informação que os agrupamentos de centros de saúde têm e a saúde de uma forma geral, e permitam-me fazer aqui um parênteses, nós temos neste momento tanta informação, tantos dados, que há até, na minha modesta opinião, uma certa toxicidade de dados. Porque os dados por si só não aportam conhecimento. Os dados têm que ser categorizados, contextualizados, trabalhados. A partir daí é extraída uma determinada quantidade de informação, mas esta informação só se transforma de facto em conhecimento quando a partilhamos, quando a discutimos em equipa, como também aqui alguém já tinha dito. Portanto, isto para dizer o quê? Na minha organização é o que procuramos fazer. É extrair do enorme manancial de dados o máximo de informação possível, trabalhá-la e depois discuti-la, partilhá-la, analisá-la e refletir sobre ela em equipa. E há essencialmente dois momentos ou duas estratégias major para fazer isto. Uma é a Assembleia de Coordenadores e a outra é a Assembleia de Conselhos Técnicos. O meu agrupamento não está ainda totalmente reconfigurado em USFs e, portanto, como sabem, as UCSPs, em termos de enquadramento, não serão obrigadas a ter uma estrutura ou um conselho técnico, mas no âmbito destes processos de governação, nesta aproximação à governação clínica,
foi apontado o caminho como sendo um caminho interessante, também as unidades de cuidados de saúde personalizados e as UCCs e a própria unidade de saúde pública ter uma estrutura interna, como entendesse, mas que fosse uma aproximação àquilo que é preconizado para um conselho técnico, no caso do modelo organizacional USF. E, portanto, são estes momentos que, em sede de Assembleia de Conselhos Técnicos e em sede de Assembleia de Coordenadores, que se faz a reflexão sobre a melhor informação possível em cada momento. Obviamente que há todo um trabalho feito de pilotagem, como disseram muito bem, que no caso da estrutura à SES é feita pelo Conselho Clínico e de Saúde. Agora, permita-me também uma outra nota e partilhar com a Assembleia uma outra preocupação. Talvez por não sabermos muito bem ou por estarmos ainda num horizonte demasiado elástico e alargado sobre o que é o conceito de governação clínica, por vezes temos tendência a introduzir debaixo deste chapéu uma grande diversidade de processos e de procedimentos, misturando coisas que são gestão e confundindo, se calhar, gestão, administração e governação. A governação tem aspectos que a distinguem e a diferenciam da administração ou da gestão. Mas há uma coisa que todos temos que saber, é que ambas as atividades são complementares. É importante que haja uma linkagem muito forte entre a gestão, a administração, porque há aqui uma vertente de recursos que é importante ter em conta para que se possa, de facto, fazer governação clínica com eficácia, e as lideranças, naturalmente. Portanto, há aqui um contexto, na minha opinião, não se faz governação clínica por decreto. A governação clínica é uma expressão muito em moda, mas se não tivermos algum cuidado e algum rigor em termos de definir muito claramente os papéis, definir muito claramente as funções da gestão, da administração e da governação clínica, corremos o risco de estar a meter debaixo do mesmo chapéu uma série de coisas que apenas se contaminam umas às outras e que não vão depois produzir o resultado que se pretende, que é, volto a referir, uma coisa muito simples: cuidados de saúde seguros e de qualidade. Pessoal, aqui o Dr. Ricardo Mexia. A minha questão é, qual é a mais-valia da saúde pública nos processos de intervenção clínica das UCCs? Muito obrigado. Cumprimentar os meus colegas de mesa e agradecer naturalmente o convite para estar aqui hoje e partilhar convosco uma perspectiva que também contribui, na minha opinião, necessariamente para a governação clínica e para o funcionamento das unidades de saúde. De facto, o Dr. Vítor Ramos fez essa abordagem, é uma abordagem bastante ampla, aquilo que pode ser incluído dentro da governação clínica. E também, como disse a Sra. Enfermeira, é a componente de poder ser um chavão e podemos correr o risco de estar a tentar meter coisas dentro da governação clínica e dar-lhe um chapéu que eventualmente até pode nem ser o mais adequado. Mas dizer de facto que a governação clínica, em termos fim último, será provavelmente prestar melhores cuidados aos doentes, aos utentes, e melhorar o estado de saúde da comunidade que é alvo dessas unidades de saúde. E isso, naturalmente, depende de um conjunto de processos que incluem quer os recursos humanos, os recursos materiais, infraestruturais e os consumíveis. Inclui, naturalmente, a questão dos processos, a forma como as situações são abordadas, mas todos estes componentes, e o Dr. Vítor Ramos também apresentou isso, normalmente têm que ser integrados num ciclo de planeamento e que naturalmente tem que ser avaliado de uma forma muito sistemática e que permita apurar o que é que foram ou não foram os resultados, que intervenções é que resultaram ou não resultaram e os ganhos que advieram dessas intervenções. E aqui, respondendo então à sua pergunta,
Os médicos de saúde pública e as unidades de saúde pública têm muito esta componente da avaliação, as várias etapas do ciclo de planeamento, o envolvimento, por exemplo, no plano local de saúde, são tarefas fundamentais das unidades de saúde pública e, portanto, que podem contribuir de forma decisiva para melhorar, então, a governação clínica. Acho que não é preciso acrescentar isto, mas é um ciclo que deve ser entre as diversas unidades dos agrupamentos de centros de saúde, envolvendo naturalmente os diversos grupos profissionais e que permitam, de uma forma integrada, e depois há as diversas abordagens, também se falou disso, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima, com o envolvimento dos profissionais. Dificilmente se faz governação clínica sem o envolvimento dos profissionais. Isso é um contributo muito pertinente sobre as diversas intervenções. Mas, como diria, as unidades de saúde pública têm, em termos das suas competências, das suas capacidades, muito direcionadas para a avaliação, muito direcionadas para o planeamento, e, portanto, esse contributo eu penso que é muito útil. Eu julgo que, na realidade, o que acaba por acontecer é que há, muitas vezes, e há bons e maus exemplos, é bom que se diga também, mas muitas vezes há um afastamento grande entre as unidades de saúde pública e as outras unidades. E essa falta de integração, ou essa falta de colaboração, tem um custo, e acho que temos que tentar melhorar o sistema no sentido que essa interação possa ser mais profícua. E pegando, por exemplo, no que apresentou o Dr. Joaquim, eu penso que ele tinha um póster também para apresentar, mas de qualquer forma dar-lhe esse feedback. O Dr. Jaime Correia de Sousa já identificou, eventualmente, uma questão que também deveria ter sido avaliada, mas, por exemplo, outra matéria que eventualmente também podia estar em cima da mesa é que os testes, sendo diferentes, também têm sensibilidades e especificidades diferentes e, portanto, necessariamente a mera diferença de custos pode não ser tão real como pode aparentar ser. Dar os parabéns por ter sido feito esse estudo. De qualquer forma, deixava a sugestão ao Dr. Joaquim que, eventualmente, considerasse contactar a Unidade de Saúde Pública no sentido de melhorar a avaliação que foi feita em relação a este parâmetro concreto. E, portanto, este seria, digamos, um exemplo real e concreto em que é que a Unidade de Saúde Pública poderia dar um contributo importante. Se houvesse uma articulação, se esta avaliação tivesse sido feita em parceria com a Unidade de Saúde Pública, eventualmente eu diria que poderia ter um aumento da qualidade dos resultados. Eu bem sei que, infelizmente, as nossas unidades de saúde pública estão muito pressionadas, muito ocupadas com atividades que muitas vezes pouco têm a ver com os impactos em saúde. Pensar, por exemplo, nas juntas médicas de incapacidade, que ocupam uma proporção extremamente relevante da nossa força de trabalho, mas que, sem prejuízo disso, não deixem de considerar os médicos de saúde pública, as unidades de saúde pública, como parceiros para vários destes instrumentos. Vários destes instrumentos são competências que fazem parte do core business das unidades de saúde pública. E, portanto, fala-se muito em auditorias, fala-se muito em auditorias internas e externas. As unidades de saúde pública são unidades capacitadas para participar de uma forma ativa e produtiva nas auditorias. Têm formação específica para isso e, portanto, estão disponíveis para esse contributo sempre que solicitadas. E, portanto, eu diria que um maior envolvimento das diversas unidades funcionais dos agrupamentos necessariamente leva a uma melhoria na governação clínica e, em última análise, aos resultados que pretendemos, que são a melhoria dos indicadores de saúde dos utentes e dos doentes que seguimos nessas unidades. Muito obrigado. Pegando na sua questão e a importância realmente que tem o papel da saúde pública e os planos de locais de saúde, etc., eu ia para aqui uma questão um bocadinho mais pertinente, a doutora Dulce, que vem na sequência dos resultados do documento do momento atual que a doutora Neves Caia fez, que foi apresentado ontem, e que diz o seguinte: nos últimos 3 anos, o plano de ação das USFs, em 65% dos casos, não foi discutido com os ACES. E a maioria dos ACES não discute plano local de saúde, plano de desempenho, relatório de atividades com as USFs.
de que forma é que isto influencia realmente a governação clínica e estimula, e realmente há uma falta de estímulo aos profissionais? Que é o comentário. Bom, eu acho que não fazer essa discussão, eu só posso pronunciar-me sobre a minha realidade, mas conheço tudo e, portanto, a metodologia e admito que sim, que existe ainda e que permanece esta realidade, mas tudo começa na definição do norte, como disse muito bem. E há um norte e há um sul. E para existir o sul, ou seja, para no final do ano, em algum momento, podermos prestar contas, as coisas começam da definição de objetivos e na definição de para onde é que queremos ir. De facto, não é possível fazer governação clínica sem fazer esta discussão interpares e esta partilha aos vários níveis da organização sobre qual é a orientação que vamos, qual é o caminho, onde é que queremos chegar, quais são os nossos principais problemas de saúde, o que é que já fizemos para os resolver, o que é que fizemos melhor e o que é que temos que melhorar e para onde é que queremos ir. E nessa perspectiva, eu não concebo nem a possibilidade de um agrupamento de centros de saúde elaborar um plano de desempenho sem o discutir com as suas unidades, nem, enquanto diretora executiva, concebo sequer a possibilidade de não discutir com uma qualquer unidade funcional do meu agrupamento o seu plano de ação. Mas o facto de eu não conceber é uma forma de trabalhar. Nem me conseguiria orientar. E tenho a certeza absoluta que o Conselho Clínico e de Saúde também não conseguiria orientar-se. Mas essa pergunta que me colocou toca num aspecto que eu gostaria também de sublinhar, e há pouco fiz uma breve abordagem, sei que estamos com alguma escassez de tempo, mas a questão dos contextos e a questão das lideranças. E eu estou aqui nessa posição, mas não tenho nenhum problema em assumir que, para que se possa fazer de facto governação clínica com resultado, e para que essa governação produza a qualidade que pretendemos que produza, é necessário que as lideranças sejam capazes de alavancar a aprendizagem organizacional. É necessário que as lideranças, quer seja ao nível micro de uma USF, quer seja ao nível maior de um agrupamento, ou mesmo ao nível macro de uma região, de uma ARS, é necessário que saibamos alavancar a aprendizagem, a partilha do conhecimento, a incorporação do conhecimento novo, testar novos procedimentos, discutir formas de atuação e, sobretudo, é necessário que não cultivemos a gestão do capital de culpa. Este conceito de governação clínica nasce em Inglaterra da necessidade de corrigir determinado tipo de erros que eram frequentes, nomeadamente num hospital ortopedia e que se dedicava à área oncológica, onde havia erros frequentes na tipologia das neoplasias em presença. Nós ainda temos em Portugal um deficitário sistema de notificação do erro, porque temos ainda uma cultura de culpabilização. Eu não vou fazer isso porque estamos já adiantados na hora, mas se eu, perante esta plateia e pedindo a máxima honestidade, pedisse às pessoas que levantassem o braço, aquelas que, quando cometem um erro ou lhes acontece um erro nas suas equipas, nas suas unidades, nos seus ACES, não têm nenhum problema em dizer que lhes aconteceu um erro, porque ninguém os vai culpabilizar, seguramente seriam muito poucos aqueles que se prontificariam a levantar o braço. Porquê? Porque nós ainda temos esta cultura da culpabilização. E, portanto, não aprendemos com o erro. E a aprendizagem através do erro é uma forma muito importante de fazer governação. Portanto, tem que haver esta cultura de confiança. E são os líderes que alavancam isto. Os líderes têm que criar um ambiente organizacional favorecedor à partilha de opiniões diferentes. Temos que saber criar um ambiente que permita aos profissionais discordar,
colocar questões ainda que lhes pareçam que são questões básicas e que alguém lhe vai achar que essa questão não devia ser colocada, então tu não sabes nada disto, estás a pôr uma questão dessas tão elementar é porque não sabes nada disto. Existe ainda esta cultura nas nossas organizações. E, portanto, só com um grande estímulo a um clima de confiança mútua e de aprendizagem em conjunto é que nós conseguimos, de facto, fazer a governação clínica verdadeira e genuína e não contaminá-la com uma série de processos que mais não são de processos de gestão e muitos deles até nem são processos de gestão, são processos de administração. Agora, de facto, também temos que ter equipas inteligentes, ou seja, equipas que estejam dispostas em cada momento a desconstruir uma forma de fazer e a aceitar, testar, correr o risco de experimentar uma nova abordagem ou uma nova forma de fazer coisas. E nesse aspecto eu tenho que felicitar a equipa da USF Pro Saúde que aqui apresentou este trabalho, porque ainda que não seja um trabalho ou que não esteja com todas as suas vertentes corretamente exploradas, de qualquer forma, notem, esta equipa aceitou refletir sobre uma forma de fazer e aceitou o desafio de fazer de uma forma diferente, de avaliar e de concluir sobre os resultados dessa sua nova prática. Isto é uma equipa inteligente, que está disposta, em cada momento, a desconstruir uma forma de fazer e a abraçar ou a correr o risco de fazer de uma forma diferente, porque podiam não ter chegado a resultados bons. Obrigado. Brevemente, Dr. Ricardo Mexia, não sei se quer comentar alguma coisa sobre isto. Muito brevemente, reforçar aquilo que foi dito, e até pela Sra. Enfermeira Dulce Pinto na sua primeira intervenção, que as unidades de saúde pública têm uma das suas atividades básicas é precisamente converter os dados em informação e, por sua vez, em conhecimento. E, portanto, através dos múltiplos, hoje em dia a informação em saúde está praticamente toda informatizada. Portanto, o que eu diria é que a informação existe, os dados existem, falta é quem olhe para eles de uma forma mais sistematizada. E, portanto, contem com as unidades de saúde pública para fazer essa análise, para identificar precisamente, por um lado, as necessidades, por outro, aquilo que são os impactos em saúde de determinadas intervenções e que, na prática, permitam separar o trigo do joio, ou seja, aquilo que são as boas práticas, aquilo que são as intervenções com resultados reais e efetivos na melhoria da saúde das populações. Era um pouco nesse sentido que acho que esta maior aproximação entre as diversas unidades funcionais e que a saúde pública pode dar um contributo relevante precisamente para esta componente da governação clínica. Queria uma perguntinha. Desculpe. Sobre isto, queria só, se me fosse permitido, acrescentar uma coisa. De facto, subscrevo inteiramente aquilo que disse e, para mim, é um processo tão natural e tão espontâneo que não o referi, porque todo o planeamento no agrupamento de Centros de Estudo de Porto Oriental se inicia a partir da função observatória da Unidade de Saúde Pública. Naturalmente, existe um plano local de saúde, mas existe uma atualização do diagnóstico de situação de saúde. E essa atualização cai em cima da minha secretária e só a partir daí é que iniciamos todos os processos, e eu digo processos de planeamento. E é interessante verificar que as USFs, nos seus planos de atividades, naturalmente vão beber também ao diagnóstico de situação de saúde. E, portanto, isto é uma prática que está totalmente interiorizada e, no fundo, é um planeamento em rede, como não podia deixar de ser. Quanto à questão da disponibilização em tempo útil de informação epidemiológica e agregada e devidamente categorizada, por vezes nós temos que recorrer a outras fontes não tão clássicas. Eu explico-me. As fontes classicamente utilizadas pelas unidades de saúde pública têm, por vezes, uma certa decalagem de tempo que não nos permite apurar ou encontrar problemas concretos que temos que resolver no imediato. Vou dar um exemplo.
Nós temos necessidade de recorrer a uma fonte de dados que são GDHs para sabermos como é que estamos relativamente a um problema que temos no nosso agrupamento, que é uma elevada percentagem de recém-nascidos de termo de baixo peso. E isso não... Precisamos de recorrer a outras fontes. Mas até essa vertente, no nosso caso concreto, a Unidade de Saúde Pública tem isso em conta e tem em conta as fontes clássicas, dos principais índices e indicadores epidemiológicos e recorre também a outras fontes não clássicas. Por último, só uma nota para o Sul, porque eu há pouco esqueci-me de falar do Sul. O Sul é muito importante. O Sul que ali apontou. E eu tenho orgulho, não o posso esconder, em ser um agrupamento, em gerir um agrupamento de centros de saúde que há 4 anos apresenta publicamente contas do seu trabalho. Em sessão pública, perante a comunidade, perante os utentes, perante os autarcas, perante todos os profissionais, perante todos os parceiros da comunidade. Deixe-me dizer-lhe que temos mais de 120 protocolos, parcerias na comunidade estabelecidos, formalmente estabelecidos, porque eu acho que estas coisas devem ser formalmente estabelecidas, e tenho muito orgulho em ter iniciado essa prática, porque é uma prática que neste momento está perfeitamente interiorizada e que é o tal Sul que nós precisamos de olhar com clareza e com frontalidade. Mesmo naquelas alturas em que nós vamos para a tal sessão pública dizer não conseguimos atingir os nossos objetivos aqui, vamos procurar fazer melhor, de facto não, há aqui uma oportunidade de melhoria, vamos procurar fazer melhor. Portanto, a questão do Sul é muito importante, o termo é em inglês, eu não gosto dele, mas é o exercício da prestação de contas perante a comunidade que servimos. É muito importante. Uma perguntinha muito rápida, que parece uma resposta muito breve. Que a pergunta é muito objetiva também. Falamos dos conselhos clínicos e os momentos-chave dos conselhos clínicos de partilha com os OSFs. A minha questão é muito simples. Considera que os tempos que estão dados às pessoas que integram os conselhos clínicos dos ASES, tendo a configuração dos ASES, é suficiente para a vasta atividade? Se eu estou a pedir uma resposta curta, eu não vou poder dar uma resposta curta a essa questão, porque essa é uma questão muito crítica. E o facto de termos uma concepção de que um conselho clínico não precisa de estar a tempo inteiro ou não terá que se dedicar a tempo inteiro à governação clínica, radica exatamente numa concepção errónea que tivemos do que é a governação clínica e radica exatamente naquilo que os autores dizem, que nós não fomos ainda capazes de captar a verdadeira essência da governação clínica. Porque quando nós, de facto, nos focalizarmos na verdadeira essência da governação clínica, percebemos que ela é o princípio e o fim de tudo e que não se pode fazer nem com amadorismos, nem com meios tempos. Portanto, eu defendo que tem que haver uma dedicação maior dos conselhos clínicos para que se possa fazer esta abordagem, porque isto é mais do que uma técnica, na minha opinião, é uma abordagem, é uma metodologia de trabalho para que se possa fazer com resultados. Resta-me agradecer aos meus convidados a disponibilidade que tiveram para estar aqui e eu vou focar apenas 2 ou 3 pontos que foram aqui falados e que eu peço que vocês levem para casa e que pensem neles. Esta discussão, antes de tudo, é para continuar no fórum, para quem quiser. Eu não vou poder dar tempo agora para o público, porque disseram-me estritamente que isto tem que estar a terminar. A agenda hoje é muito rigorosa. Mas há aqui uns pontos que se falou, algumas palavras-chave que se falaram aqui e que eu queria que vocês levassem para casa. O primeiro é, só se aprende quando se erra. E, portanto, não há que ter medo de errar, é importante aproveitar esse erro. A segunda ideia que eu vi aqui é uma rede de conhecimento. E isto aqui é muito importante. Se nós tivermos uma rede de conhecimento, nós estamos apoiados nas nossas decisões clínicas. E não estamos sozinhos nisto, que é muito importante.
Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde criem essa rede de conhecimento, essa rede de partilha e que possamos todos, nas nossas OSFs, cada vez mais contribuir, como a enfermeira Dulce disse muito bem, para cuidados de saúde seguros e mais eficientes. Muito obrigado a todos.